não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E aí ele diz como? Aí ele diz como que a gente reconhece alguém que é cheio do Espírito Santo. 25. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite a seu marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Por duas razões nós precisamos orar. Primeiro, porque nós precisamos que o Espírito Santo nos ensine o que está por detrás desse texto. Segunda razão por que nós devemos orar é porque normalmente a nossa mente foi programada para pensar diferente do texto bíblico, e Deus precisa nos convencer da verdade bíblica. Oremos. Nós ainda estamos na época que se chama época de Pentecostes. Pentecostes é o tempo em que nós somos lembrados que Deus, de uma maneira sobrenatural, Ele deseja agir nos nossos corações e nas nossas mentes, nas nossas vidas. O problema é que quando nós ouvimos e pensamos em Pentecostes, em Espírito Santo, em ação sobrenatural de Deus, nós imaginamos coisas que não têm absolutamente nada a ver com o cotidiano da vida. Nós pensamos que Pentecostes, Espírito Santo, ação sobrenatural de Deus, não tem nada a ver com as relações rotineiras e naturais da vida. Rotineira não significa mesmice, mas significa o encadeamento lógico, natural, harmonioso da vida. Muitas pessoas no nosso país e no mundo todo, e não só pessoas, mas grupos cristãos, pensam em Pentecostes, pensam no Espírito Santo, pensam em ação sobrenatural de Deus, com manifestações que fogem do mundo da normalidade.
coisas que são incompreensíveis à nossa razão e que são exclusivamente miraculosas. Atos está cheio de relatos sobrenaturais, fantásticos e miraculosos quanto à ação do Espírito Santo. Isso ainda acontece no presente. E devo dizer para quem não sabe, tem acontecido entre nós. Mas por causa da sobriedade, convém que nós tratemos isto com honra e dentro da compreensão do apóstolo Paulo em Coríntios. E cremos que estas questões fantásticas e miraculosas não só aconteceram, não só acontecem, como continuarão acontecendo futuro adentro. Mas, gente, deveríamos gravar isso na nossa cabeça. Normalmente falar em Espírito Santo, normalmente falar em Pentecostes, normalmente falar em ação sobrenatural de Deus. Não é a partir destes estereótipos que nós muitas vezes equivocadamente achamos que devem se repetir 365 dias por ano, 24 horas por dia. Normalmente, o Deus da Bíblia se manifesta através da quietude. Basta ver a história do profeta Elias, no momento de crise tremenda da vida dele, a maior crise existencial que um profeta experimentou no Antigo Testamento. Elias a vivenciou. E ele começa a desejar algo de miraculoso. Ele começa a desejar uma intervenção sobrenatural de Deus. Ele pede que Deus venha com um vento impetuoso, que Deus venha através de uma tempestade fantástica, que Deus se mostre de uma maneira visível e palpável. E Deus venha a ele através de um ventinho suave, discreto, quase que imperceptível. E aquilo transforma o profeta Elias. Aquilo transforma. Então, o nosso Deus, via de regra, normalmente, ele age dentro das santas rotinas da vida. Dentro das santas rotinas da vida. E eu penso que isto que é verdadeiramente espetacular, não coisas escritas nos céus, isto é espetacular, que Deus age no meio das santas rotinas da vida. Isso é espetacular, fantasticamente espetacular, digno de nota, digno de louvor e honra. Digno de louvor e honra. Eu quero dar uma espiadela com vocês num texto que o apóstolo Paulo, mesmo autor de Efésios, disse em 1 Coríntios 3, quando ele nos ajuda a entendermos a ação do Espírito Santo. Precisamos entender melhor a ação do Espírito Santo. E não tem melhor lugar para entendermos esta ação do que na Bíblia. Só que nós temos que ler a Bíblia com equidade, com sabedoria, não pegando um texto aqui isoladamente e disto desenvolvendo, a partir disto desenvolvendo uma doutrina. Temos que ver o todo das Escrituras. Por isso, de Efésios, eu pulo para 1 Coríntios 3. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas,
não é assim que sois carnais e andais segundo o homem sem Deus? Ele pergunta. Na cidade de Corinto existia uma igreja cristã muito grande. Muita gente nesta cidade se converteu. E lá não tinha curso-alvo. Muita gente se converteu. E Paulo, quando ele escreve 2 cartas aos Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, ele diz que ele sabe que lá em Corinto há grandes manifestações de Deus, há revelações fantásticas, há profecias de manhã até de noite, há ações sobrenaturais, especialmente lá em Corinto, os dons miraculosos estão presentes, curas são feitas, milagres são realizados, visões, línguas estranhas são faladas e entendidas. Mas o que Paulo diz? Ele diz: gente, eu sei disto tudo que está acontecendo aí na igreja de vocês, eu sei destas questões bem claras que vocês vivenciam. Mas Paulo, sem qualquer constrangimento, ele diz claramente, leiam 1 Coríntios e 2 Coríntios, ele diz que estas questões sobrenaturais não os qualificam como um povo de espiritualidade madura e contagiante. Antes, pelo contrário, sem pudor, ele diz: vocês são carnais, vocês são imaturos, vocês são doentes na fé, a compreensão de Deus que vocês têm é limitadíssima. Se nós ganhássemos uma carta desta do apóstolo Paulo, certamente seria complicado. E na primeira vez que ele retornasse, eu acho que nós não íamos deixar ele nem entrar no portão central, quanto mais tomar o cafezinho. Porque Paulo foi duro, tem milagres, tem coisas fantásticas, mas vocês são carnais. O que na Bíblia significa alguém que é carnal? O que significa na Bíblia? Em primeiro lugar, o carnal é uma pessoa que tem fé em Jesus Cristo. Ele confia em Jesus. Ele é salvo e estará com Deus na eternidade. Ele é nosso irmão, ela é nossa irmã na fé, faz parte da família de Deus. O problema é que este homem, esta mulher, se deixa dominar por valores que não tem absolutamente nada a ver com a proposta de Deus para a sua vida no cotidiano. Ele vive uma fé esquizofrênica, a fé do culto, a fé do domingo, mas na segunda, na terça, na profissão é outra coisa, na casa é outra coisa, na vizinhança é outra coisa. Os valores do mundo é que o determinam. Ele é como alguém disse, pastor Douglas, a fé é uma coisa e a vida real é outra. Já ouviram? Em 1 Coríntios 3, Paulo vai além. Ele diz que carnal, e ele é bem objetivo no versículo 3, ele diz que carnal é aquela pessoa que se relaciona com as pessoas à sua volta de maneira equivocada e desequilibrada.